Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, como barro nas mãos do oleiro. Esta é a quarta lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. E o texto para leitura com todos, Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 23. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, desce a casa do oleiro. Segundo, uma botija quebrada. E terceiro, a prisão no tronco. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, analisar as consequências espirituais da quebra da aliança com Deus. Segundo, perceber o simbolismo das ações proféticas de Jeremias. E terceiro, valorizar a fidelidade como parte essencial da aliança com Deus. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 18 ao 20 de Jeremias, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que ainda não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Se puder, compartilha com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução do comentário de hoje, os capítulos 18 a 20 de Jeremias trazem mensagem forte sobre a soberania de Deus, o juízo sobre Judá e o sofrimento do profeta. Deus usa a metáfora do oleiro e do barro para mostrar que ele molda e transforma aqueles que se submetem à sua vontade, mas também para mostrar que ele pode rejeitar os que endurecem o coração, como simboliza a botija quebrada. Já no capítulo 20, vemos o lamento de Jeremias diante da perseguição e da prisão. Primeiro tópico, desce a casa do oleiro. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 23. O oleiro é um artesão que fabrica vasos e utensílios de cerâmica a partir do barro, a sua obra-prima. Esse ofício é um dos mais antigos da humanidade e tem grande valor simbólico na Bíblia, a palavra do Senhor. Deus usa a imagem do oleiro para revelar sua soberania sobre a nação de Israel. Assim como o oleiro molda o barro, Deus tem autoridade para edificar, transformar e disciplinar o seu povo. Ponto de número 1, a importância de ouvir a palavra de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 18, verso de número 6, diz o Senhor a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É importante que no verso de número 2, desse mesmo capítulo, o Senhor fala com Jeremias dizendo: levanta-te ou dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás a minha voz. É importante que, ao ordenar que Jeremias descesse à casa do oleiro, Deus lhe ensina que obedecer requer disposição e humildade. O escritor mostra para nós que, segundo alguns pensadores, que na casa do oleiro, Jeremias ouviria a voz de Yahvé e receberia outra revelação que o ajudaria a dar advertências claras ao povo que perdia-se em sua idolatria, adultério e apostasia. Provavelmente ficava localizada no vale de Inom, ao sul de Jerusalém, e o texto à nossa frente vai mostrar que presume-se de que tratava de um lugar bem conhecido do profeta, portanto ele sabia onde ir, onde o Senhor estava mandando. A olaria teria incluído as oficinas do oleiro, como o campo para guardar e tratar o barro, também uma fornalha para guardar ou para endurecer os vasos que se fizessem, e ainda um lugar de lixo para os vasos refugados.
É importante que o escritor mostra para nós que muitos ignoram essa voz de Deus por causa do orgulho ou por causa da autossuficiência, pois confiam mais em suas experiências e conhecimento do que na direção de Deus. O escritor diz que, contudo, a verdadeira transformação vem da submissão à sua palavra, a palavra do Senhor. A mensagem de Jeremias a Israel era clara: se o povo se arrependesse, Deus a restauraria. Caso contrário, enfrentariam o juízo divino. O mesmo princípio se aplica hoje, meus amados irmãos. O coração endurecido impede que a vontade de Deus seja realizada na vida das pessoas, tornando-as como vasos rachados, incapazes de receber o que Deus deseja derramar. Muitos servos de Deus na Bíblia buscaram ativamente ouvir a voz de Deus. O escritor traz a lembrança para nós de Moisés, registrado lá no Êxodo capítulo 19, verso de número 3, quando ele atenta em ouvir a voz de Deus. Também ele fala de Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 3 ao verso 10, mesmo uma criança ainda, mas ele atentou em ouvir a voz de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 68, os discípulos também ficaram nessa mesma situação, mas eles preferiram ouvir a voz de Deus. E assim como Jeremias obedeceu prontamente à ordem divina, aqueles que dão ouvidos ao Senhor encontrarão direção e transformação para a sua vida. Desce a casa do oleiro, ponto de número 2, a casa do oleiro. Jeremias capítulo 18, verso de número 6. Esse verso nós lemos no ponto de número 1 desse mesmo tópico. Na casa do oleiro, Jeremias observava um processo que reflete a relação entre Deus e o seu povo. No verso de número 5, o escritor diz que a palavra de Yahvé continuava sendo dada ao profeta enquanto o profeta ia construindo sua lição objetiva. Jeremias observava o oleiro trabalhando e de repente ele ouve a voz divina que lhe disse como aplicar a vida espiritual de Judá às coisas que ele estava vendo. E é importante observar que o oleiro, ele molda o barro com paciência, corrigindo imperfeições e dando-lhe uma nova forma quando necessário. Diz o escritor que assim também Deus age com o seu povo. Ele não descarta aqueles que falham, mas transforma para que cumpram o seu propósito. O processo do oleiro exige habilidade e tempo. É importante observarmos também que o Senhor está falando com Jeremias e mostrando aqui uma metáfora, porque aquele oleiro, ele estava ali literalmente trabalhando com o barro, a sua obra-prima, mas o que o Senhor queria mostrar para Jeremias, que o Senhor Deus representava aquele oleiro, e aquele barro representava então a nação de Judá. E da mesma forma como aquele oleiro moldava aquele barro, o Senhor Deus também tinha poder para moldar Judá. E nós temos diante de nós aqui várias possibilidades de apresentação ou de aprendizados para todos nós. O primeiro é que um bom barro, livre de rebeliões, de apostasia, pode tornar-se um vaso glorioso para ser usado pelo Senhor. Seja uma nação ou seja um indivíduo. Um povo especial, preparado por Yahvé, o qual ato contínuo podia ser um instrumento preparado para espalhar a mensagem de Yahvé a outras nações. Em segundo lugar, o barro que se estragasse poderia ser refeito se houvesse arrependimento. Se isso ocorresse, então o desastre da invasão babilônica e o exílio subsequente poderia ser evitado. Aquele barro, mesmo estragado, mesmo com falhas, se ele tivesse humildade, ele poderia então reverter o quadro e evitar o exílio babilônico. Ou então, se não houvesse arrependimento, o vaso estragado seria rejeitado e jogado fora.
E em data posterior, Deus faria um novo vaso, como ele falou ao profeta Isaías, capítulo 64, verso 8, e Paulo também falando aos Romanos, capítulo 9, verso 20 e verso 21. Da mesma forma, Deus trabalha na vida do cristão, permitindo experiências que moldam seu caráter. Queridos, quando um vaso se quebra, o oleiro pode refazê-lo. Mas se o barro endurecer, torna-se inútil. E isso nos ensina que a maleabilidade ou a flexibilidade espiritual, a disposição para ser moldado por Deus, é essencial para cumprir o seu propósito. Na olaria da vida cristã, Deus usa circunstâncias e provações para moldar os seus filhos. Ele deseja que sejamos vasos de honra úteis para a sua obra. Contudo, aqueles que resistem à sua vontade podem acabar quebrados, incapazes de serem usados para um propósito nobre. Eis aqui a lição maravilhosa que temos para nós, dessa visão clara de Jeremias na casa do oleiro, trazendo para nós essa metáfora muito linda para o nosso aprendizado também ainda nos nossos dias. Desce a casa do oleiro, ponto de número 3, apenas barro. Jeremias capítulo 18, verso 10. Se fizer o que é mal diante de mim, para não dar ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem com que tinha dito que eu beneficiaria. Começamos esse tópico, o escritor dizendo que o barro por si só, ele não tem valor. Mas na mão do oleiro, ele pode se tornar um instrumento ou um vaso útil. E esse processo, ele inclui pelo menos 5 etapas. O barro primeiro precisa ser purificado de toda a impureza para que ele enfrente o processo do amassamento. Depois de amassado vem a moldagem, depois da moldagem vem a secagem e por último a queima no forno em alta temperatura até que se conclua essa etapa de conclusão desse vaso. Todas essas etapas estão interligadas uma à outra. Não pode haver impureza desde o início, porque se lá no início tiver impureza, e mesmo que passe por todas as etapas sem ser percebido, mas na hora que chegar lá no forno, na hora da alta temperatura, aí a quintura, o forno vai detectar a imperfeição e é possível que apareçam então os defeitos nesse vaso. O escritor diz que da mesma forma, Deus purifica, disciplina e transforma aqueles que o seguem, tornando-os instrumentos eficazes para a sua obra. Queridos, o escritor diz que Israel, eles acreditavam que a sua posição como povo escolhido de Deus, eles se tornavam intocável. Ninguém pode nos tocar. A gente pode viver a vida que a gente bem quiser, fazer o que a gente bem quiser. Nós somos intocáveis. Mas Deus deixa claro que, se o povo persistisse no pecado, enfrentaria o juízo. E quando nós observamos esse verso, ele parece ser o contrário do anterior, daquele barro flexível que o oleiro tem facilidade de moldar e remoldar. Aqui não. Supõe que o barro em questão represente uma gente endurecida que não deseja arrepender-se, e assim sendo, mediante o seu próprio endurecimento, fixou o seu infeliz destino. Esse povo não ouve a voz de Yahvé, não estava aberto às instruções, e qualquer chamado ao arrependimento cai em ouvidos surdos. Quando tais condições imperam, o bem que Deus fez é anulado, diz o texto. E aí nós observamos, à luz do escritor, que ele retém o benefício que já estava a caminho. O vaso endurecido que contém uma falha e quebrado, ele é lançado no monte de restos inúteis. Isso significa que a invasão babilônica e o exílio subsequente ocorreria como planejado pelo Senhor, porque o barro estava completamente endurecido, não permitindo que fosse moldado.
O mesmo acontece com o cristão, que ao endurecer o coração, impede que Deus o molde. A verdadeira aliança com Deus não está apenas em palavras ou tradições, mas em um coração disposto a obedecer e deixar ser transformado pelo Senhor. A metáfora do barro, como falamos no início, também nos ensina que ninguém é autossuficiente. Nem eu, nem você, nem nós, todos nós. Sem Deus, nós somos frágeis. E sem o propósito, mas em suas mãos, podemos ser usados para a sua glória. Aqueles que permitem que Deus o molde se tornam vasos de honra, preparados para a sua boa obra. Que glorioso poder pensar nisso, né, meus irmãos? De que precisamos entender de que nós não temos autossuficiência, mas quando nos colocamos diante do Senhor, aí então estamos na mão do verdadeiro oleiro, do Yahvé, que pode olhar as nossas falhas e então fazer um vaso que lhe agrada. Que glória, que alegria para todos nós. Portanto, que possamos ficar nas mãos do Senhor, deixar que Ele sabe como moldar a nossa vida. Segundo tópico, uma botija quebrada. Jeremias capítulo 19, do verso 1 ao 15. O texto diz que após a experiência que Jeremias teve na casa do oleiro, o Senhor pede que ele compre uma botija e quebre-a diante dos anciãos, do povo e dos sacerdotes. E esse ato era um ato profético, porque simbolizava ou representava a destruição irreversível de Judá devido à sua desobediência e à sua idolatria. O povo endureceu o coração, rejeitou a correção divina e agora enfrentaria a consequência de seus pecados. Queridos, ponto de número 1, compre uma botija de oleiro. Aqui o texto deixa claro que ele deveria comprar essa botija, levar consigo, também levar alguns dos anciãos do povo e também os sacerdotes, e quebrar a botija no lugar indicado pelo Senhor. E a botija aqui, ela simbolizava Israel, formado por Deus. A nação de Israel, ela não se formou simplesmente por alguém, mas foi o Senhor Deus quando chamou Abraão para formar aquela nação. Portanto, era uma nação privilegiada e que fora formada pelo Senhor. Mas agora estava endurecida como uma botija. E esse endurecimento representava o pecado de Judá. O Senhor a fez um vaso tão especial, mas o pecado o endureceu. Diferente do barro moldável da casa do oleiro, a botija era rígida e uma vez quebrada não podia ser refeita. Isso mostrava que Judá havia chegado a um ponto sem retorno, tornando inevitável o juízo divino. É essa a situação que está Judá. Uma botija de oleiro, disse o Senhor para Jeremias. Irmãos, essa botija era uma espécie de jarra de água que media entre 10 e até 25 centímetros de altura. Essa botija era os vasos mais artísticos e finalmente trabalhados entre os feitos por um oleiro. A maioria tinha pescoço fino e se quebravam com facilidade. Isso se ajusta bem ao propósito da parábola. Judá seria quebrada e destruída. O pescoço de Judá estava prestes a ser quebrado, ou a ser partido, a ser desperdiçado. E quando nós observamos à luz do texto, o profeta deveria levar consigo os anciãos do povo e os sacerdotes para testemunhar a cena. Aquela jarra tão perfeita, com fino acabamento, que exatamente simbolizava a nação de Israel. Uma jarra perfeita, feita por um oleiro com fino acabamento. Esses líderes, eles tinham a responsabilidade de guiar espiritualmente a nação, mas eles falharam ao permitir que a idolatria dominasse Jerusalém. Agora escute, agora viria a consequência de sua negligência e rebeldia. Ou seja, a conta estava chegando. A semeadura foi feita e a conta está chegando agora, a colheita está chegando.
A mensagem era clara: nenhuma posição religiosa ou tradição impediria a disciplina de Deus. Nem pelo fato de acharem que eles eram intocáveis, não tem jeito, vocês ignoraram a presença de Deus. O pecado traz consequência, diz o escritor. E mesmo que o povo confiasse na presença do templo, como nós estudamos nas lições anteriores, isso não os livraria do castigo, porque eles abandonaram, deixaram de confiar no Senhor para confiar nos seus próprios status, ou quem sabe na sua religiosidade, e deixando que o pecado tomasse conta da nação. Esse povo, esses líderes, eles também seriam julgados e condenados pelo Senhor naquele exílio. Uma botija quebrada, ponto de número 2, vale de Inom, Tofete, matança. Jeremias capítulo 19, verso 6. O escritor diz que o vale de Inom era um lugar de idolatria e sacrifícios humanos, onde crianças eram oferecidas ao deus Moloque. E segundo alguns pensadores, diz que essa história, durante o sacrifício de crianças, eram tocados tambores para abafar o grito de dor das crianças quando eram sacrificadas. E esse nome agora seria substituído por Vale de Matança, não mais um lugar de sacrifício de inocentes, oferecida a um Deus que não é Deus verdadeiro. Onde crianças foram mortas, agora seria o local de matança dos apostatas de Judá. Jeremias capítulo 7, verso 32. Tantas pessoas morreriam ali que seria difícil encontrar um lugar para queimar outro corpo. Se tivesse que oferecer o mesmo ritual, não tem lugar, porque o número de matanças seria muito grande. O escritor diz que Deus declarou que este local, antes palco de rituais profanos, se tornaria um símbolo de destruição e morte. A mudança do nome para Vale da Matança indicava que o juízo divino cairia sobre Jerusalém. Vocês foram longe demais, agora a conta vai chegar. Vocês usaram e abusaram da oportunidade que vocês tinham, mas agora a conta vai chegar. Os cadáveres dos seus habitantes ficariam expostos e seriam devorados por animais, um destino de vergonha e humilhação para aquele povo que de repente julgava de serem intocáveis, agora vão pagar a conta dos seus pecados. O escritor ainda diz mais, que esse episódio ensina que o pecado pode parecer seguro por um tempo, mas sempre leva ao sofrimento. O lugar onde o povo buscava falsas bênçãos seria o mesmo onde enfrentariam a ira do Senhor. Portanto, queridos, nós observamos nesse tópico que Israel, que Judá agora vai pagar a conta por desobedecer ao Senhor e por não abrir o seu coração e se humilhar, quando Deus ainda lhe deu a última oportunidade de se arrependerem e refazer a sua vida espiritual diante de Deus. O pecado que eles cometeram foram tão terríveis que agora vai pagar o preço desse próprio pecado. Uma botija quebrada, ponto de número 3, botija quebrada. Jeremias capítulo 19, verso 11, diz o texto assim: quebrarei esse povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não se pode refazer-se. Queridos, aqui nós vamos perceber que Jeremias deveria quebrar essa botija. Lembra aquela botija feita de barro? O barro por si só não tem valor algum, mas na mão do oleiro ele então pode se tornar um instrumento ou um vaso útil. Pois é, Israel era esse barro sem valor. O Senhor o pegou, lá na metáfora o oleiro representa o Senhor, Judá representa o barro. Então, fez uma jarra de colocar água de finíssimo acabamento, feito pelo artesão, pelo um oleiro de fino acabamento. Esta jarra era Israel. E aqui nós vamos perceber que quando Jeremias quebra essa botija diante dos líderes, simbolizava a destruição irreparável de Judá. Assim como a botija quebrada não pode ser restaurada, Jerusalém não escaparia da devastação.
A diferença entre a imagem do vaso moldável e da botija quebrada é clara. Lá no primeiro, o barro estava flexível, pronto para que o oleiro moldasse, mesmo que tivesse algum defeito, e fazer um vaso que bem lhe aprouve, ou seja, um vaso especial. Já no segundo episódio, a botija já está em fase pronta. Então, uma vez quebrada, não tem mais como refazer. O escritor diz que eles endureceram o coração a ponto de o seu destino tornar-se irreversível, ainda que mediante arrependimento. Não tem. Chegou a um limite, agora terminou. É interessante que mesmo assim eles não vão se arrepender. Agora escuta, irmãos, após esse ato, Jeremias retornou ao templo e reafirma a profecia contra a cidade. Nem o templo, nem a religiosidade superficial salvaria Jerusalém. Lembra no começo desse comentário que nós estamos estudando, que o povo usava o templo como um amuleto? Jeremias agora está dizendo que não tem mais jeito. O templo não vai salvar. E a religiosidade falsa de vocês também não vai resolver. O pecado havia afastado a proteção de Deus e o juízo era inevitável. É interessante que, segundo alguns pensadores, haveria grande matança em Tofete, tão grande que os poucos moradores sobreviventes seriam incapazes de sepultar os cadáveres atirados nos campos e nas ruas. Jeremias capítulo 15, verso 3, diz que o Senhor o visitaria com 4 gêneros de males. Quais são eles, pastor? Primeiro, com a espada, para os matar, a espada dos babilônicos. Depois, com os cães, para os arrastarem os seus cadáveres. Depois, as aves que vinham para se alimentar desses cadáveres. E por último, os animais selvagens, os animais da terra, para os devorarem e os destruírem. Esta era a situação de Jerusalém. Essa era a situação de Judá. O coração que se endurece contra Deus pode atingir um nível de rebeldia para a qual já não há conserto. Esta foi a situação daquele povo. Mesmo que todas as oportunidades que tiveram, não tiveram a sensibilidade de reconhecer os seus atos e se humilhar diante de Deus, e aí pagaram muito caro pelos seus pecados. Terceiro tópico, a prisão no tronco. Jeremias capítulo 20, do verso 1 ao 18. O texto vai dizer que Jeremias, por ser fiel à sua missão, ele sofreu oposições severas, açoites, prisões, mas ele permaneceu firme ao Senhor, porque ele sabia de que Deus é advogado justo. E segundo o nosso comentário, essas atitudes refletem a realidade daqueles que em todas as épocas menosprezam, perseguem e até martirizam os servos levantados para proclamar a verdade divina. Ponto de número 1, a prisão de Jeremias. Capítulo 20, verso 2. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Queridos, à luz do texto, Pazur, ele era um sacerdote chefe da segurança do templo. E ele tenta, então, fechar a boca, ou seja, calar a boca do profeta. E ele faz isso porque a profecia de Jeremias, ela era assustadora, enquanto os falsos profetas eram profecias de paz, registrado lá em Jeremias capítulo 6, verso 14. Eles queriam matar ou manter a sua vida de deboche com suas idolatrias, adultério e apostasia. Jeremias foi exposto ao ridículo público à porta de Benjamim. É interessante observar que o profeta havia proclamado o juízo de Deus contra Judá, comparado a nação a uma botija quebrada, como falamos para você no tópico anterior. Agora escute, como resposta, Pazur diz assim: eu vou calar a boca desse profeta, eu vou castigá-lo, vou colocá-los em açoites, vou prendê-lo ao tronco, expondo a humilhação pública.
É isso que faz Pazu com Jeremias. Ele perdeu completamente a visão do seu ofício sacerdotal e agora estava agindo com a força do seu poder, com a força do seu braço, expondo Jeremias a uma situação podemos dizer assim, de um homem de uma índole completamente desregrado ou degenerado, um homem que não tivesse nenhum controle acerca de absolutamente nada. Um homem, vamos dizer assim, de uma situação, de uma delinquência tamanha. É desta forma que aquele sacerdote, chefe da segurança, trata Jeremias. Ele coloca num tronco, esse tronco era um instrumento de madeira que servia de punição. O escritor diz que muitas vezes essa estrutura havia um lugar para prender os pés daquela pessoa que estivesse ali, prender as mãos e às vezes até prender o pescoço e ficar ali uma situação completamente desconfortável e também diante das pessoas para trazer então vergonha e trazer terror mesmo. Queridos, esse ato reflete uma liderança corrompida que usa a força para se manter no poder. Era esta forma que estava Judá naquela época. Todas as palavras proféticas de Jeremias não surtiam efeito por causa disso, porque mesmo assim eles estavam com o poder na mão. Só que eles esquecem que o soberano Deus é Senhor sobre todas as coisas. E quando o homem pensa que ele é poderoso e que ele tem o poder nas suas mãos e que ele dita as ordens que ele bem quer, existe um Deus que pode dizer, opa, eu sou o Senhor e sou soberano e as minhas ordens são superior a qualquer ordem humana. Quando líderes religiosos precisam recorrer à opressão para silenciar a verdade, é sinal de que há muito tempo perderam a autoridade espiritual. Ainda hoje, muitos servos de Deus enfrentam perseguições por manterem-se fiéis à palavra do Senhor. Mas, queridos, independentemente das circunstâncias, à luz de Jeremias, nós temos o exemplo fiel ao Senhor, porque o Senhor garante, aquele que chamou e que o mandou, ele garante e cumpre com a sua palavra. A prisão no tronco, ponto de número 2, desabafo do profeta. Pastor e profeta desabafa. Nós vamos ver que Jeremias aqui, ele chega ao momento que faz um desabafo, sim. Jeremias capítulo 20, verso 7. Olha que ele diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. É exatamente aquela cena dele ficar trancado lá no tronco e as pessoas passando. Ah, cadê o profeta? Tu não é profeta de Deus, profetiza agora, tu está no tronco, cadê esse teu Deus? Mais ou menos dessa forma as pessoas zoavam com Jeremias, né? Mas escute uma coisa, nesse verso, o profeta dá-nos a entender que ele foi forçado contra a sua vontade. Jeremias capítulo 17, verso 16. Por quê, pastor? Porque ele era descendente, ele era da linhagem sacerdotal. Então, portanto, mesmo que ele não exerceu o ofício sacerdotal, mas ele estava lá cotado como sacerdote. Então, era cômodo, estava tranquilo. E o Senhor chama para ser um profeta. É bem verdade que ele procurou evitar, segundo alguns pensadores, deixa claro que lá no início do capítulo, Jeremias tenta evitar, eu sou uma criança, e tal, aquele negócio todo. O Senhor disse, não adianta, você vai aonde eu mandar e você vai falar aquilo que eu mandar você falar. Tudo que eu falei, tu sabes, disse Jeremias para o Senhor. E Yahvé lhe dera uma tarefa difícil e um salário de vergonha. É o que ele está mostrando. Tu me deu uma tarefa tão difícil e o salário que eu recebo é as pessoas zombando de mim. Eu fico aqui com vergonha. Mas, segundo alguns pensadores, na certa, Jeremias esperava resultados positivos, mas isso não apareceu. Mas também Jeremias sabia que o seu capataz, aquele que o chamou, era tão forte que ele não podia resistir às suas ordens. Ele tinha que aceitar, ele tinha que seguir. Lá no capítulo 1, verso 19 de Jeremias, já havia uma advertência para ele. O que era, pastor? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Jeremias, a missão que você vai ter, eu sei que ela não é fácil.
e gente vai pelejar contra ti, mas escuta, não vão prevalecer. Então Jeremias já sabia disso. Mas ele continuava esperando que algo de bom resultasse esses seus labores. E o que aconteceu de bom na vida de Jeremias com tudo isso, pastor? Ele foi salvo do cativeiro babilônico. Ele não enfrentou o cativeiro, ele não enfrentou a situação que Judá enfrentou. O que nós observamos aqui, no dia seguinte, após ter Jeremias anunciado o juízo divino contra Pazur, seu nome seria mudado para terror por todos os lados. Jeremias capítulo 2, verso de número 3. Pois ele e sua família seriam levados cativos para a Babilônia, onde morreriam e seriam sepultados longe da sua terra. O castigo de Pazur era um sinal do juízo de Deus sobre toda a nação. Jerusalém passaria por um cerco de aproximadamente 18 meses, resultando em fome, peste e grande mortandade. Após a invasão babilônica, muitos seriam mortos e os sobreviventes levados cativos. É isso que Jeremias vai mostrar, mostrando para todos nós que o desabafo que ele faz, que tal se fosse um de nós? Qualquer um de nós, com certeza, diante da situação. Portanto, não podemos criticar do profeta, mesmo sabendo, mas o que ele esperava era que realmente as pessoas recebessem a sua mensagem, mas o Senhor já tinha advertido: Jeremias, não vão te ouvir, vão querer te calar, mas eles não vão prevalecer contra você. A prisão no tronco, ponto de número 3, confiança na justiça divina. Jeremias capítulo 20, verso 11, o texto começa dizendo assim: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Estas foram as palavras de Jeremias na confiança que ele tem no Senhor. As perseguições e zombarias levaram Jeremias a um profundo lamento, como falamos para você, até de questionar: Senhor, eu não tive nem como fugir do teu propósito, daquilo que tu queria. Eu tive que obedecer. Mesmo ele questionando e seria melhor não ter nascido, no entanto, a palavra de Deus era como fogo em seu coração. Lá no Jeremias capítulo 2, verso 9, quando Jeremias está questionando e o Senhor toca nos seus lábios com uma palavra de fogo, como um fogo que vai fazer desse profeta alguém que não vai se calar. Agora escute uma coisa: o sofrimento e a rejeição abalaram o profeta, é verdade, que ele esperava uma resposta de imediato, resposta positiva, e não vieram resposta positiva. O escritor diz o seguinte: no entanto, o propósito do ministério não é garantir a aceitação, mas a proclamação fielmente da mensagem de Deus. Ainda nos nossos dias, o propósito do ministério de Deus na minha, na sua, na nossa vida, não é alcançar a aceitação de todas as pessoas, mas garantir a evangelização, garantir fielmente a mensagem de Deus, levar a palavra do Senhor. O resultado depende do Espírito Santo e também dos indivíduos, né, irmãos? Da resposta de cada um. Porque tem pessoas que vão ouvir a palavra e vai abrir o coração e o Senhor vai trabalhar. Mas vai ter pessoas que vão ouvir a palavra, vai fechar o coração e vai ficar infrutífero. Mesmo em meio à dor, Jeremias não abandonou a sua vocação. A fidelidade a Deus pode trazer oposições e desprezo, diz o escritor, mas o Senhor sempre sustenta seus servos. Ele é quem os justifica e no tempo certo haverá recompensa. É interessante que Jeremias ele recuperou a confiança depois de arrancar do peito aquele amargo queixume que ele tinha do Senhor. Segundo uma moderna expressão idiomática, se seus perseguidores eram assassinos potenciais, também era certo que Yahvé eventualmente haveria de derrubar por terra aqueles miseráveis que procuravam destruir o seu ministério. Jeremias seria invencível enquanto estivesse ocupado em sua missão. Aqueles homens jamais esqueceriam o quanto insensato eles se tinham mostrado. Um dia eles iam perceber
a sua missão teria sucesso até o final. A divina presença o prometera estar com ele, fazendo atravessar com sucesso sua árdua e perigosa tarefa. Assim como Jesus falou para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 28, no verso 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Chegamos ao final do comentário, quando no início desse comentário o escritor trouxe para nós os objetivos, dizendo que precisamos analisar as consequências espirituais que quebra ou da quebra da aliança com Deus. Aqueles que resistem à sua vontade podem acabar quebrados, incapazes de serem usados para um propósito nobre. Ou seja, eis aqui, irmãos, as consequências de alguém que quebra uma aliança, perde a oportunidade de ser usado pelo Senhor para um propósito nobre. Segundo lugar, perceber o simbolismo das ações proféticas de Jeremias, lá no capítulo 19, verso 1. Uma botija de fino acabamento representava Israel, que fora feita pelo Senhor Deus, mas endurecido pelo pecado. Jeremias quebra essa botija que representa no momento o povo de Judá, pois disse: Jerusalém não escapará da devastação. E por último lugar, valorizar a fidelidade como parte essencial da aliança com Deus. Mesmo em meio à dor, Jeremias não abandonou sua vocação, sabendo que no tempo certo haverá recompensa. Eu chego então na aplicação pessoal. O escritor diz o seguinte: assim como o oleiro molda o barro, Deus deseja transformar nossa vida segundo sua vontade. No entanto, se endurecermos o coração, podemos nos tornar como uma botija quebrada e inútil. Querido colega, querido professor, querido pastor, querida pastora, querido aluno, querida aluna, querido irmão, querida irmã, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, espero poder, através desse comentário, poder ter ajudado mais alguém, poder ter contribuído com todos vocês. E se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo com o mesmo lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.